o significado da morte de Cristo na vida do cristão? Analise a expressão batizados na sua morte, que está em Romanos capítulo 6, do versículo 3 ao 7. Essa é a pergunta de número 18 da matéria de Romanos. Então, qual que é o significado da morte de Cristo na vida do cristão? Vamos ler o texto. A Bíblia interpreta a Bíblia é seu intérprete. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Note, nosso velho homem ficou na cruz, não ficou nas águas batismais. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. O significado da morte de Cristo na vida do cristão é a nossa justificação, é o pagamento da dívida. Jesus morreu em nosso lugar. O salário do pecado era a morte, mas nós por nós mesmos jamais conseguiríamos pagar a dívida, apesar de que se morrêssemos da melhor forma possível ainda seria insuficiente, porque o sacrifício deveria ser perfeito. Então, é uma nova vida. A justiça de Deus para com o homem é a nossa justificação em Cristo Jesus. A união de Deus para com o homem que havia sido desfeita no Éden foi feita na cruz através da morte de Jesus. Jesus, ao morrer na cruz, se entregando voluntariamente, ele pagou o preço que o homem jamais poderia pagar. O próprio Jesus, ao falar com o jovem rico e seus discípulos lhe indagaram: Senhor, então quem poderá se salvar? Porque o jovem rico ele já obedecia a lei desde o início. Jesus foi lá no mais íntimo do homem, mostrando que ele exigia a perfeição do homem. Senhor, então quem poderá se salvar se o jovem rico já cumpre a lei, já obedece tudo? Então quem poderá se salvar se esse homem não pode, porque ele rejeitou dar sua fortuna, que não está na lei dizendo você tem que dar sua fortuna aos pobres? Eu desconheço esse texto. Jesus disse: ao homem isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Jesus, ao morrer na cruz, pagou a dívida, a cédula que era contra nós, ela foi cravada na cruz. Sendo assim, a morte de Cristo na cruz é a nossa justificação e uma nova vida em Cristo Jesus através da sua ressurreição. A morte de Cristo na cruz significa a nossa salvação. Isso é motivo para a gente dar mais de 1000 glórias. Jesus fez por nós o que nós jamais poderia fazer, nós jamais conseguiria fazer. Ele pagou a dívida. Você é livre, amado, para viver em amor. Você é livre, amado, para amar a Deus. Você é livre de condenação, de culpa. O pecado não pode te prender. Que diremos, pois? Nós vamos permanecer no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? De forma alguma. Nós somos mortos, estamos selados pelo sangue de Jesus Cristo na cruz. Valeu, galera. Deixa um like, um joinha e se inscreva no canal.